Now I am become death, the destroyer of worlds. The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. No dia seguinte, 7 de agosto de 1945, após a destruição de Hiroshima, o Dr. Yoshio Nishina, um dos principais físicos japoneses, e outros cientistas atômicos chegaram a Hiroshima para examinar os danos. Eles confirmaram que a cidade havia sido destruída por uma bomba atômica e relataram ao gabinete em Tóquio. Apesar disso, o gabinete decidiu continuar a guerra, uma decisão interceptada pelos decifradores de códigos americanos. Enquanto isso, o presidente Truman retornou da Conferência de Potsdam e falou sobre o bombardeio atômico de Hiroshima, descrevendo-o como uma base militar. Ele declarou mais tarde que continuariam a usar a bomba até destruir completamente o poder do Japão de fazer guerra. Sem sinais de rendição do Japão, foi tomada a decisão de atacar outra cidade. Em 9 de agosto de 1945, às 3h47 da manhã, o B-29 Super Fortress Boxcar, comandado pelo Major Charles Sweeney, decolou da ilha de Tinian com a bomba de plutônio Fat Man a bordo. O plano de missão era quase idêntico ao de Hiroshima, com 2 B-29s, incluindo o Enola Gay, voando 1 hora à frente como batedores meteorológicos. O Boxcar foi acompanhado por 2 aeronaves de observação, o Great Artist e o Big Stink. O alvo principal era Kokura, conhecida por sua produção de equipamentos militares, com Nagasaki como alvo secundário. Sweeney decolou com a bomba já armada, mas com os plugs de segurança elétrica ainda engajados. Durante a inspeção pré-voo, o engenheiro de voo informou a Sweeney que a aeronave tinha uma bomba de combustível defeituosa. Substituir a bomba levaria horas, e pior ainda, mover a Fat Man para outra aeronave poderia levar tanto tempo quanto, e seria perigoso, pois a bomba estava ativa. Portanto, Tibbets e Sweeney decidiram continuar a missão com o Boxcar. Os observadores a bordo dos aviões meteorológicos relataram que ambos os alvos, Kokura e Nagasaki, estavam claros. Quando o Boxcar chegou ao ponto de encontro sobre a ilha de Yakushima, o Great Artist se juntou logo depois. No entanto, o Big Stink não conseguiu chegar ao ponto de encontro porque estava voando muito mais alto do que deveria e não estava voando em círculos apertados sobre Yakushima, conforme combinado. Embora o Boxcar tivesse ordens para não circular por mais de 15 minutos, ele esperou pelo Big Stink por 40 minutos antes de deixar o ponto de encontro. Como comandante da aeronave, Sweeney decidiu prosseguir para o alvo principal, Kokura. O atraso no ponto de encontro causou nuvens e fumaça flutuante de incêndios iniciados por um grande ataque de bombas incendiárias na vizinha Yahata no dia anterior, obscurecendo Kokura. Além disso, a siderúrgica Yahata queimou Alcatrão intencionalmente para produzir fumaça preta. As condições resultantes cobriram 70% da área sobre Kokura, obscurecendo o ponto de mira. Nos 50 minutos seguintes, 3 passagens de bombardeio foram feitas, queimando combustível e expondo a aeronave a fortes defesas, mas o bombardeiro não conseguiu lançar visualmente. Na terceira passagem de bombardeio, o fogo antiaéreo japonês estava se aproximando. Com o combustível acabando devido à bomba de combustível defeituosa, o Boxcar e o Great Artist seguiram para o alvo secundário, Nagasaki. O termo sorte de Kokura surgiu dessa missão, destacando como a visibilidade obscurecida da cidade devido ao clima e à fumaça a poupou da bomba atômica. A tripulação decidiu que, se Nagasaki estivesse obscurecida na chegada, eles levariam a bomba para Okinawa e a descartariam no oceano, se necessário. Por volta das 7h50 da manhã, horário japonês, um alerta de ataque aéreo foi soado em Nagasaki, mas o sinal de tudo limpo foi dado às 8h30, quando apenas 2 B-29 Super Fortress foram avistados. Às 10h53 da manhã, os japoneses assumiram que os aviões estavam apenas em reconhecimento e nenhum outro alarme foi dado. Poucos minutos depois, às 11h da manhã, horário japonês, o Great Artist lançou instrumentos presos a 3 paraquedas.
Esses instrumentos também continham uma carta não assinada para o professor Ryokichi Sagami, um físico da Universidade de Tóquio que havia estudado com 3 dos cientistas responsáveis pela bomba atômica na Universidade da Califórnia, em Berkeley. A carta o instava a contar ao público sobre os perigos dessas armas de destruição em massa. Às 11h01 da manhã, enquanto o boxcar se aproximava de Nagasaki, uma brecha nas nuvens permitiu que o bombardeiro visse visualmente o alvo, conforme ordenado. A bomba Fat Man, contendo aproximadamente 5 quilos ou 11 lb de plutônio, foi lançada sobre o vale industrial da cidade. Ela detonou 47 segundos depois, às 11h02 da manhã, aproximadamente 503 metros ou 1.650 pés acima do solo. A explosão ocorreu quase diretamente sobre uma quadra de tênis, a meio caminho entre 2 alvos industriais significativos: as indústrias de aço e armas da Mitsubishi, no sul, e o arsenal de Nagasaki, no norte. Essa localização estava a cerca de 3 quilômetros ou 1,9 milhas a noroeste do hipocentro planejado. A explosão liberou energia equivalente a 21 quilotons de TNT. Devido à disposição geográfica de Nagasaki, com o Vale Urakami atuando como uma barreira natural, uma grande parte da cidade foi protegida da força total da explosão pelas colinas circundantes. No entanto, a devastação dentro do raio da explosão foi imensa. A bola de fogo inicial criada pela explosão atingiu temperaturas de vários milhões de graus Celsius, incinerando instantaneamente tudo dentro de um raio de 1 milha. A onda de choque resultante e o calor intenso causaram incêndios generalizados e destruição, nivelando edifícios e infraestruturas. A explosão também produziu radiação letal, contribuindo para baixas imediatas e de longo prazo. O Boxcar e sua aeronave de apoio, o Great Artist, deixaram rapidamente a área após a liberação da bomba. Enquanto isso, o Big Stink, que havia se separado anteriormente, avistou a explosão a uma distância de 160 quilômetros ou 100 milhas e voou para observar as consequências. O número imediato de mortos foi estimado entre 40 mil e 75 mil pessoas, com dezenas de milhares mais sucumbindo a ferimentos e efeitos da radiação nos meses e anos seguintes. Após o bombardeio de Hiroshima, estima-se que até 200 pessoas buscaram refúgio em Nagasaki, apenas para suportar outra explosão atômica. Esses indivíduos ficaram conhecidos como sobreviventes duplos. 9 deles alegaram estar na zona de explosão em ambas as cidades. Tsutomu Yamaguchi foi o primeiro sobrevivente oficialmente reconhecido de ambos os bombardeios. Foi confirmado que ele estava a 3 km ou 1,9 milhas do epicentro em Hiroshima em uma viagem de negócios quando a bomba detonou. Ele foi seriamente queimado no lado esquerdo e passou a noite em Hiroshima. Ele chegou em sua cidade natal, Nagasaki, em 8 de agosto, um dia antes do bombardeio, e foi exposto à radiação residual enquanto procurava por seus parentes. Yamaguchi morreu em 2010 de câncer de estômago. Apenas horas antes do Boxcar decolar de Tinian, o ministro das Relações Exteriores soviético, Molotov, havia informado Tóquio da abrogação unilateral do Pacto de Neutralidade Soviético-Japonês pela União Soviética. Às 00:02 de 9 de agosto, horário de Tóquio, infantaria, blindados e forças aéreas soviéticas lançaram a Operação Ofensiva Estratégica da Manchúria. 4 horas depois, Tóquio recebeu a notícia da declaração oficial de guerra da União Soviética, destruindo a última esperança do governo japonês de mediação soviética. No entanto, a liderança sênior do exército japonês começou a preparar a imposição da lei marcial na nação, com o apoio do ministro da guerra, Anami, para impedir qualquer tentativa de fazer a paz. Isso ocorreu apenas horas antes de o Boxcar liberar a bomba Fat Man. O Big Six se reuniu formalmente na manhã de 9 de agosto de 1945 para abordar a situação. O gabinete pleno se reuniu às 14h30 e passou a maior parte do dia debatendo a rendição. Anami concedeu que a vitória era improvável, mas argumentou a favor de continuar a guerra.
A discussão durante esta reunião centrou-se tanto no bombardeio de Hiroshima quanto na invasão soviética da Manchúria. Eles foram interrompidos pela notícia do bombardeio atômico de Nagasaki durante suas deliberações. A reunião terminou às 17h30 sem qualquer decisão. Às 11h do dia seguinte, 10 de agosto, o gabinete novamente se reuniu e foi notificado que o imperador havia concordado em fazer uma transmissão pública para ordenar uma rendição e aceitar os termos da Declaração de Potsdam, desde que a soberania da família imperial fosse preservada. Logo após o anúncio de rendição do Japão em 15 de agosto de 1945, Tsutomu Yamaguchi foi chamado para uma reunião de emergência na prefeitura de Nagasaki. Quando outros sobreviventes da bomba atômica começaram a compartilhar suas histórias, ele contou como também havia sobrevivido à explosão em Hiroshima. Pensando que ele era louco, seus chefes de escritório, não tendo testemunhado a devastação em Hiroshima, exigiram que ele explicasse como uma bomba sozinha causou tanta destruição e caos. Yamaguchi respondeu: "A bomba atômica explodiu."